Boa tarde. Estamos iniciando mais uma aula da disciplina de placas e cascas do curso de Engenharia Aeroespacial da Universidade Federal do ABC. Em continuação ao tema de placas e cascas, estaremos hoje falando de novo, pela segunda vez, sobre placas. Placas são elementos estruturais finos, cuja dimensão de espessura é muito menor que as outras duas dimensões. Ela deve ser plana e o carregamento tem que ser transversal ao plano da placa, produzindo assim flexão e forças cortantes. Nós já trabalhamos na última aula a parte teórica e chegamos à equação diferencial que resolve o problema devido à matemática francesa do começo do século XIX, Marie-Sophie Germain, e ao grande Lagrange. O tema de placas e de cascas também, foi bastante bem colocado e num livro-texto famoso, ainda muito usado, de autoria do professor Stephen Timoshenko. Eu já falei também na aula passada sobre as referências básicas que vocês podem procurar para ter mais elementos. Em particular, faço aqui a propaganda do meu livro de chapas, placas e cascas em engenharia aeroespacial, editado pela editora Edgar Blucher em 2020, e que está disponível na forma Open Access, que quer dizer que vocês podem baixar gratuitamente. Quem pagou pela edição foi a FAPESP. Menciono aqui também o livro clássico, já falei, do Timoshenko, em coautoria com esse cidadão aqui, Wojnowski Krieger, que foi um orientado de doutorado do Timoshenko na Universidade de Stanford, na Califórnia. Nós vimos que placas, então, são elementos estruturais finos, a espessura, então, é muito menor que as dimensões A e B, nas direções X e Y, carregadas por esforços transversais ao plano, que é esse pezinho aqui, que é uma carga por unidade de área variável, conforme o ponto que eu pegar da placa aqui. Então, a função de X e de Y. E a variável básica para resolver o problema é o deslocamento transversal da placa, o deslocamento na direção vertical aqui do desenho, na direção do eixo Z. Esse deslocamento é dado pela função W, que é uma função de x e de y, ou seja, cada ponto da nossa placa se desloca um valor diferente, que é uma função da posição do ponto que eu estou pegando para determinar o deslocamento. Então, a ideia é que se eu souber qual é essa função W de x e de y, eu sei resolver o meu problema. Isso porque existe uma equação diferencial de quarta ordem que resolve o nosso problema. Nabla 4 de W igual a carga distribuída P dividido por uma constante física, aqui, que é o módulo da elasticidade do material, vezes a espessura ao cubo, dividido por 12, dividido por 1 menos nu ao quadrado, que é o coeficiente de Poisson. Vocês devem estar lembrados que o coeficiente de Poisson mede aquela propriedade, de quando você estica num sentido, diminui no outro, ou se você aperta num sentido, aumenta no outro. Nabla 4 é isso que está aqui, são as derivadas parciais quartas em x, mais 2 vezes a derivada parcial quarta em x e y, e mais a derivada quarta parcial em y, da função w igual a p sobre d. Então, essa é a equação diferencial que governa o problema.
Como toda boa equação diferencial, vocês também têm que impor as condições de contorno do problema, né? Então, se nós tivermos aqui nessa placa, no contorno, apoios, né? Os deslocamentos são zero, né? O W é zero, como está aqui nesse desenho. Se no contorno a rotação for livre, como também está aqui nesse desenho, a derivada segunda de W será zero, né? Porque ela está relacionada com o momento fletor. E o apoio simples, né, permite rotação, então não tem momento reativo. Se for engastado, né, se for soldado aí numa outra superfície que não se mova, a placa não pode rodar aí em torno desse ponto. Então, aí nós teríamos que a derivada primeira do W seria zero, né, a rotação. É isso que está escrito aqui nesse quadrinho, né? Placa simplesmente apoiada numa aresta paralela a x, W igual a zero, e a derivada segunda de W igual, em Y igual a zero. Placa simplesmente apoiada na aresta paralela a Y, W é zero, e a derivada segunda de W em X igual a zero. E placa engastada, né? Em cada uma das direções, o deslocamento é livre, né? Desculpe, é zero, né? Ele não pode se mover, e a rotação também é impedida, né? Por caso que está soldado lá, está engastado. Bom, de qualquer forma, o uso dessa equação diferencial e dessas condições de contorno são muito difíceis de ser feito de uma forma analítica, né, fechada. Então, a gente vai usar método numérico. Hoje em dia, o método numérico mais usado é o método dos elementos finitos, mas para esse particular problema, um método mais eficiente é o método das diferenças finitas, que é diferente, muito diferente, né, do método dos elementos finitos. Então, aqui eu estou mostrando uma placa fictícia, né, dividida aqui num certo número de pontos na direção x, distantes por um hx, e um certo número de pontos também na direção y, distantes de uma distância hy. E vou indicar aqui um ponto qualquer, né, de uma linha J e de uma coluna K. Então, esse ponto aqui tem índices J e K. J é o número da linha e K é o número da coluna. E os pontos em torno dele aqui vão ter nomenclatura que se origina disso, né? Por exemplo, um ponto acima dele é numa linha J mais 1. Um ponto à direita dele seria numa coluna K mais 1. Né? Então, é essa nomenclatura que nós vamos usar para mostrar o método dos elementos, das diferenças finitas aplicado a placas. Bom, para isso a gente precisa saber como aproximar as derivadas parciais da função W usando o valor da função nesses pontos. Então, a derivada primeira, né, parcial de W em x no ponto JK, vocês pegam o valor à direita menos o valor à esquerda dividido por 2 vezes hx. A derivada de W em y, nesse ponto, vocês pegam o ponto acima, né, o valor da função no ponto acima, menos o valor da função no ponto abaixo, dividido por 2hy. E assim por diante, né? A derivada segunda aqui, pega o valor da função à esquerda, menos 2 vezes o valor da função no próprio ponto, mais o valor da função no ponto à direita, e assim por diante, né? Em y a mesma coisa, o valor da função acima, menos 2 vezes o valor da função no próprio ponto, mais o valor da função abaixo do ponto. E, no nosso caso, além da derivada primeira e da derivada segunda, nós precisamos também das derivadas quartas, né? Porque nós temos aquele nabla 4, né, na função. Então, aqui estão as derivadas quartas, né? Em x, em y e a derivada mista. Percebam que eu preciso dos valores da função em 1, 2, 3, 4, 5 pontos, né? No próprio ponto, 2 pontos para a esquerda e 2 pontos para a direita. No próprio ponto, 2 pontos para cima, 2 pontos para a direita, para baixo.
e, no caso da derivada mista, os valores em torno do ponto aqui, né? E é bom, isso é importante vocês lembrarem que precisa de 5 valores, tá? Mais adiante isso vai ser muito importante. Para mostrar como é que funciona, vamos pegar então uma placa bem simples, né? Quadrada, ela tem 2 metros por 2 metros. Nós estamos dividindo em 4 faixas, né? E, portanto, resultam 9 pontos internos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, resultam 9 pontos internos. Tem os pontos aqui no contorno, né? E vocês vão ver que nós vamos precisar de pontos fora do contorno, porque às vezes como eu preciso de 5 valores para calcular a derivada quarta, vai ter horas que eu vou precisar de pontos fora do contorno. Isso não é um problema, tá? É um truque que a gente vai aprender. Como essa peça em particular é simétrica, duplamente simétrica, eu só preciso aplicar a equação de Lagrange-Sophie-Germain nesses 3 pontos aqui internos, porque os outros têm valores simétricos aqui, né? Nas 2 direções. Aqui os dados do carregamento, né? 2 quilopascal, ou seja, 2 quilonewtons por metro quadrado. O modo de elasticidade do material, que é o aço, né? E a espessura 2 centímetros da chapa, né? Da placa. E vamos lá, vamos em frente, né? Então, nós vamos aplicar a equação de quarta ordem nesses 3 pontos internos aqui. Seriam nos 9 pontos, mas por simetria bastam esses 3 pontos. E como eu disse, né, tem pontos em que eu vou precisar cair fora, né, do contorno, né? Por exemplo, vamos lá, voltando aqui no desenho. No ponto 0, 0, tudo bem, né? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 pontos dentro do domínio, não há problema nenhum, para cima e para baixo. Mas se eu pegar um desses pontos aqui, como o 0, 1 ou 1, 1, na hora que eu coloco, preciso de 5 pontos, 2 à esquerda e 2 à direita, acaba que um dos pontos cai fora do domínio. Como eu disse, tem um truque, né? Não é impossível de fazer isso, né? Depende só das condições de contorno, né? Se esse contorno for apoiado, como é o caso aqui do que o enunciado diz, a gente sabe que o W nesses pontos do contorno é 0, o deslocamento é 0. E sabemos também que a derivada segunda é 0, né? Então, se eu aplicar a derivada segunda, né? Olha aqui, a derivada segunda, com o valor no próprio ponto 0, resulta que o deslocamento no ponto fora do domínio é igual a menos o deslocamento no interior do domínio, né? Tá certo? Que a derivada segunda é 0, né? O hx não é 0, então, e o w, o próprio deslocamento do ponto é 0, então, resulta que o deslocamento no ponto externo é igual a menos o deslocamento no ponto interno. Se fosse engastado, a derivada primeira que seria 0, né? Então, aí vocês teriam 0 aqui do lado esquerdo, o hx não é 0, né? Então, o deslocamento no ponto fora do domínio é exatamente igual e com o mesmo sinal do deslocamento no ponto interno do domínio. Então, é esse truque que nós vamos usar para poder escrever, então, as equações de diferenças finitas em pontos como esse aqui, que eu preciso de pontos externos, né, para completar a fórmula da derivada, né, da aproximação de diferenças finitas da derivada quarta. E automaticamente eu estou impondo, né, as condições de contorno. Então é isso que está escrito aqui nesse quadrinho, né? Aqui está explicado, né, que se uma aresta for simplesmente apoiada, o deslocamento na aresta é nulo e o do nó externo é menos o deslocamento do nó interno adjacente à aresta. Se a aresta for engastada, o deslocamento da aresta é nulo, né?
e o deslocamento do nó externo é o mesmo valor do deslocamento do nó interno adjacente à aresta. Então, fazendo tudo isso e colocando, então, naqueles 3 pontos, escrevendo, então, a equação de Lagrange em forma de diferencial, vocês caem em 3 equações em 3 incógnitas, que é essa que está aqui, ó, essa 3 equações em 3 incógnitas, que são os deslocamentos internos da nossa placa, né? Exatamente aqueles 3 que estão aqui, né? No ponto 00, no ponto 01 e no ponto 11. Né? Então, resolvendo esse sistema, vocês acham o valor dos deslocamentos. Né? Por exemplo, o deslocamento no nó central, que geralmente é o que nos interessa, né? O maior deslocamento, em milímetros está aqui o valor dele, né? 0,8798 milímetros. É uma aproximação, claro, né? Quanto mais vocês dividirem, melhor fica essa aproximação. Aí eu dividi em 4, né? Em cada sentido. Vocês poderiam dividir em 8, 16, 32, enfim, quantas divisões vocês quisessem. Claro que para isso precisa usar computador, né? Não é para fazer na mão, né? Eu vou dar para você, já está lá no Moodle, né? O programa que faz isso. Aqui do lado direito, só para completar, está exatamente o P sobre D, né? Que é o que a gente está querendo, que é o que aparece na equação de Sophie-Germain-Lagrange. Eu não chamei atenção para isso na aula teórica, mas conhecendo os deslocamentos, a gente consegue também calcular os momentos fletores, né? Eles, como já foi dito, são proporcionais à derivada segunda de W. Como eu não tenho a função W, eu tenho os valores de W em alguns pontos, né? Então, eu posso aproximar essas derivadas segundas aqui, que aparecem nessas fórmulas, pela expressão de diferenças finitas das derivadas segundas. Vamos fazer aqui um problema um pouquinho mais complexo, só para vocês treinarem, né? Nós temos agora uma chapa que não é quadrada, é retangular. Né? Então, agora aquela dupla simetria não existe. Né? Existe uma simetria em cada eixo, mas dupla simetria não. Então, agora eu preciso aplicar a equação em 4 pontos internos. Né? E, além disso, as condições de contorno aqui são mistas. Né? Na direção de x é simplesmente apoiado e na direção de y é engastado. Aqui estão as outras características, né? A peça é 8 por 4 metros, a espessura é 5 centímetros, o carregamento está aqui, 100 Pascal, o modo de elasticidade fictício, isso aqui é um material fictício, né? 6 gigapascal e Poisson, e o coeficiente de Poisson 0,25. Então, a gente vai aplicar a equação nesses 4 pontos, porque os outros são simétricos, né? Em relação a x e a y, mas não duplamente simétrico. Só para já adiantar alguma coisa, né? No programa, nós não vamos fazer essa escolha, né, de usar poucos pontos aqui e nos valer da simetria. A lógica do programa ficaria muito complicada. Então, o que eu faço lá é um negócio tipo força bruta, né? Eu mando ele calcular em todos os pontos, e não, porque o trabalho é um trabalho do computador e é muito rápido, né? Então, mesmo que, vamos dizer, eu tenha uma divisão, sei lá, em vez de 4 por 4, como está aqui, se eu tiver 16 por 16, eu vou ter sei lá, 10 pontos internos, não, muito mais, né? Uma quantidade muito grande de pontos internos, mas o computador não vai chiar, né? Ele vai fazer isso muito rapidamente. Então, lá no programa não se perde tempo explorando a simetria. A gente manda fazer a aplicação em todos os pontos. E caímos nessa equação que está aqui, né? Nessa equação, sistema de equações, né? São 4 incógnitas, né? Aqueles 4 deslocamentos que estão mostrados aqui, 0, 0, 0, 1, 1, 0, né? E do lado direito aqui está o P sobre D, né? E o resultado está aqui. Esses aqui são os deslocamentos desses pontos.
E a partir desses deslocamentos, se vocês quiserem, vocês conseguem também achar os momentos fletores, né? Mx e My, num ponto qualquer aí, usando a aproximação de diferenças finitas para a derivada segunda.